Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre a transmissão paulista. Será que vale a pena investir na ISA-CETEP? Vamos ver alguns indicadores sobre aspectos importantes antes de investir nela. Bora pro vídeo? Então, a transmissão paulista, ela está no setor de utilidade pública, no segmento de energia elétrica, mais especificadamente, ela é uma transmissora. Encontramos na bolsa as ações TRPL4 e TRPL3. A ISA-CETEP, ela é considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico brasileiro. A companhia já atua em 17 estados do país e ela é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional. Ou seja, ela é uma gigante do mercado de transmissão de energia elétrica. Eu vou estar falando aqui mais especificadamente sobre a TRPL4. Então, esses indicadores aqui têm relação com o ticker TRPL4. Então, ISA-CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. No dia de hoje, a cotação dela está em R$ 26,09, variando aí positivamente 18,14%, estando cotada a um preço sobre lucro de 6,28, que eu vou estar falando mais sobre em breve. Um PVP um pouquinho descontado de 0,93, ou seja, 0,7 abaixo do seu valor patrimonial. E um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,45%. Um ótimo dividend yield, uma ótima valorização também. E a média dos últimos 6 anos aí, se a gente for colocar em reais, então uma média de R$ 2,20 ao ano de dividendo. A transmissão paulista, então, ela vem numa uma boa alta desde 2020, desde novembro de 2020, onde ela saiu de pouco mais de R$ 15, quando ela deu uma corrigida aqui também, ficando um pouco estável, voltando a subir. E se eu não estou enganado, aqui em 2022 teve uma questão sobre o RBSE que ela voltou a cair, então caiu mais um pouco. Então ela ficou lateralizada aqui entre maio de 2022 e março, quase um ano aqui praticamente, é um ano, onde no ano passado, em março, então ela disparou novamente, pegando aqui o mesmo patamar de preços de 2022, corrigindo novamente para que desse essa grande subida aqui a partir de novembro do ano passado, né? Então agora ela novamente fez uma correção e tá aqui em 26, este patamar de preço aqui. Eu possuo 800 ações que eu comprei pouco antes aqui dela subir. Ela estava mais ou menos cotada aqui nesse patamar de preço. Eu não tenho dinheiro infinito e nesse momento aqui eu tinha comprado outras empresas e eu acabei perdendo Transmissão Paulista, mas consegui comprando aqui uma quantidade boa aqui nesse ponto e ela já teve uma boa valorização. O meu objetivo é fechar 1.000 ações pelo menos e talvez nos próximos dias eu vou estar comprando um pouquinho mais, porque eu acredito ainda no crescimento da cotação e também no crescimento dos dividendos para os próximos anos. Então aqui a gente tem historicamente, né, o preço sobre lucro. Atualmente, né, o PL está um pouquinho acima do que, por exemplo, em 2021, 2020, porque aqui ela teve um aumento considerável da receita. E aqui em 2022, por exemplo, ela acabou tendo uma queda por hiperfilamento, né, do RBSE. Então ela teve esse aumento aqui do preço sobre lucro, mas agora ela já vem caindo aqui, no ano passado caiu um pouco. E o importante para a gente saber aqui é que tá na média, né? Tá num valor ali um pouquinho abaixo da média, que a média dela é quase 8 vezes, né? Podem estar vendo aí que ela tá um pouquinho abaixo. Nos últimos anos, né, ela vem abaixo da sua média, né? Preço sobre valor patrimonial também, né? Ela vem cotada agora abaixo da sua média histórica. Inclusive, se a gente for olhar esse indicador, ela nunca estava cotada nesses patamares, né? Mas lembre-se, tá? Não vão apenas. O preço sobre valor patrimonial tá baixo. O PL tá baixo também. Sempre tentem analisar várias outras questões antes de vocês adquirirem uma ação, tá bom? Uma das coisas que eu mais gosto em transmissoras de energia elétrica é essa incrível margem líquida nos lucros. Então, atualmente ela se encontra em 41,30, né, abaixo da sua média, mas é porque normalmente quando a empresa começa a investir bastante
Então, ela, a partir de 2022, ela está interessada em adquirir mais leilões de concessão. E isso faz com que a margem dela acaba caindo, né? Porque ela precisa gastar mais para pagar suas dívidas. Então, aqui ela teve um momento aí que ela deu uma parada, assim, e ela acabou tendo as margens um pouquinho superiores. Não é à toa que ela sempre pagou ótimos dividendos, né? Então, ela investe. As transmissoras geralmente funcionam assim: elas vão investir, vai ter ciclos de investimento, que vai subir muito o investimento, para que depois elas tenham esse momento aqui, que elas vão estar tendo margens maiores, que é um momento que elas estão dando uma reduzida nos seus investimentos, até para melhorar a questão da dívida e tudo mais. E aí elas vêm para esse período aqui que ela novamente ela pensa em investir muito, investe bastante, as margens líquidas vão caindo. Daqui a alguns anos, então a tendência é que ela tenha margens um pouco maiores conforme ela vai pagando suas dívidas e assim o ciclo continua. Quanto ao ROI, ela está um pouquinho abaixo da sua média, em torno sobre o patrimônio líquido, né? Então, geralmente se considera que acima de 15, né, é uma boa margem. Então, ela geralmente, a Transmissão Paulista geralmente esteve acima de 15, flutuando aí alguns anos ficando abaixo, como é o caso agora em 2022 e aqui em 2019 e em 2017. Então, vocês podem ver que nos últimos anos aí ela vem se mantendo ainda em bons patamares, né? E quando a empresa começa a investir mais, o ROI dá uma pequena queda, né? E o retorno da empresa acaba dando uma diminuída. A dívida líquida sobre o EBITDA. Então, como ela vem adquirindo novos leilões de concessões, a dívida também vem subindo. Eu vou estar falando um pouquinho mais nos próximos slides aqui, mas como eu expliquei anteriormente, nos momentos que a empresa começa a parar de investir, a dívida cai lá embaixo, né? Então ela começa a pagar, começa a reduzir a sua dívida, ela vai reduzindo, 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 mas chega um ponto que ela precisa olhar para o futuro, pensando na continuidade do seu negócio. Então, a partir de 2020, aí a empresa começou a aumentar a sua dívida, porque começou a olhar para o futuro e precisa entregar retornos, né, aos acionistas e aos seus controladores. Então começaram a fazer novos investimentos e, consequentemente, a dívida vem subindo, né? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que é algo muito controlado, é uma questão muito transmissoras, então elas têm as receitas muito previsíveis, então só precisa ter uma boa gestão para controlar isso. E geralmente, né, tirando alguns percalços que vão acontecer aí por umas questões jurídicas às vezes, o governo metendo o dedinho, né, não deve, como aconteceu em 2016, se não estou enganado. Normalmente as coisas vão bem, né? O CAGR, né, os lucros dos últimos 5 anos aí se mantendo um pouco abaixo da média. E o que quer dizer o CAGR? Ele vai pegar a média dos últimos 4 trimestres nos lucros, né? E ele vai comparar o crescimento, então, há 5 anos atrás, né? Então, ele vai pegar, estamos em 2024, vai pegar por aqui em 2019 e vai comparar, então, o crescimento de lucros, né, dos últimos anos, né? O que demonstra, então, que a empresa, ela vem crescendo, né? Ano após ano aí. E isso vai estar relacionado quando a gente tiver o término do RBSE em 2028. Eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês aí daqui a pouquinho. Então, como vocês podem ver, né? Desde 2014, né, a Transmissão Paulista saiu aí de mais ou menos 1 bi de receita para 6 bilhões, 6,1 bi aqui em 2023, aproximadamente, né? E tendo uma margem de lucro muito boa, né? Lembra quando eu comentei com você sobre a margem líquida? Então, olha só que espetáculo de margem, isso aqui é impressionante, né? Margens muito altas, né? Então, isso significa que no longo prazo ela tem uma geração de caixa muito forte, ela consegue remunerar os acionistas muito bem, né? E além disso, ela vai investindo, cada vez mais investindo e tendo essa previsibilidade de caixa, ela tem essa flexibilidade. Quanto ao histórico de dividendos, vocês podem ver aí que desde 2014, quase 10 anos aí, ela vem pagando bons dividendos, né? Tirando 2014 e 2016, que teve uma queda devido a algumas questões com o governo, tentou meter a mão aqui, ela vem
pagando bons dividendos. Em 2018 teve um valor considerável. Aí 2019, 2020, 2021 ela pagou mais porque estava com medo, que ela fez até um adiantamento dos pagamentos, porque tinha uma questão aí que ia ser, acho que feito uma taxação e tal, que ainda a gente ouve falar sobre essa taxação dos dividendos. E ela fez um adiantamento aí de dividendos, por isso que caiu um pouquinho aqui em 2022, além da redução das margens dela também, pela alteração no RBSE. E agora, no ano passado, aí, então, ela teve um bom retorno aí, uns 8%, né? Como eu falei anteriormente. E a expectativa é de que nos próximos anos isso se mantenha. Já vamos verificar aí. E provavelmente ela vai continuar pagando bons dividendos. Aqui a gente tem os pagamentos, né? Quando que ocorreram os pagamentos, valores, as datacons. Então vocês percebem que em 2021 a Transmissão Paulista teve datacom em fevereiro, em março, em julho, em novembro e em dezembro. Foram 6 datacons. No ano de 2022, a Transmissão Paulista acabou tendo uma datacom apenas em dezembro. E assim foi em 2023, fazendo um pagamento aqui de JCP, que ela pagou em duas partes, né? Ela pagou em dia 15 de 1 de 2024, desse ano, 24 centavos. E agora, no mês passado, em abril, ela pagou R$1,96. Claro que isso daqui é bruto, né? Descontando dá um pouquinho menos, né? Porque não é dividendo, é juros sobre capital próprio. Então, o que a gente imagina? Até esse momento ela não divulgou também. Então, provavelmente ela vai ter apenas uma datacom aqui em dezembro desse ano. Então, infelizmente, ela parou com essa abordagem aqui, né? Que todo mundo gostava muito, né? Esse pagamento recorrente, olha só. Olhem os valores de 2026 pagamentos que pagou muito bem, né? 80 centavos, 50. Nossa, 2021, quem foi acionista teve um ótimo retorno, né? O payout, normalmente ela vem pagando aí nos últimos anos 75% do lucro líquido regulatório. Então vocês podem ver que é uma empresa que, por mais que passou por um momento aqui difícil, se formos ver, de 2013 a 2017, né, 2016, mas nos últimos anos ela vem tendo um crescimento muito bom, tá gerando muito caixa e tá retornando isso aos acionistas, né? Ela teve um lucro de quase 2 bi em 2023, retornando aos acionistas quase 1,5 bi. O que é muita coisa. Como vocês podem ver, então a Transmissão Paulista hoje ela se encontra com um caixa de 2,7 bi, que apenas esse caixa já, os próximos anos, ele já consegue pagar a dívida todos esses anos aqui. Vocês podem ver que o cronograma de amortização, inclusive nesse ano, ela já pagou mais de 50% da dívida que ela tinha, ficando só 277 milhões, ou seja, isso que a gente tá. Ela só divulgou primeiro o balanço do primeiro tri, né? Então, esse ano a margem tende a subir muito, assim. Vai subir pra caramba. Aí ano que vem, então, ela vai ter quase um bi de amortização, né? E aí 2026 e 2027 vai ter um pouco menos. Mas como ela vem pensando assim, tipo, muito na geração de caixa, ela vai crescer as receitas. Vamos ter uma boa cota de RBSE. E vocês podem ver aqui também que ela tem 33% de sua dívida em debêntures que estão fixadas ao CDI, 59% em debêntures com IPCA, o restante é com BNDES e a margem bem pequena aí com outro. Então, assim, o cronograma de amortização dela é muito tranquilo. Esse valor considerável aqui vai dar uns 900 bi ao ano, mais ou menos, de 2028 a 2032, mas a geração de caixa dela vai dar conta, sim, de pagar essa dívida, a não ser que aconteça alguma coisa muito horrível aqui durante esse período. Não? Até porque a gente tem, durante esse período de 2024 a 2028, a gente tem uma cota gigantesca de RBSE para receber. E aí, apenas em 2028, aqui, a partir de 2028, a gente vai ter uma queda brusca, e é o que a gente vai ver a partir de agora aqui. Como vocês podem ver, a gente se encontra nesse ciclo aqui, no maior ciclo do RBSE dos últimos anos. Nos próximos anos, então, vai cair um pouquinho o RBSE e em 2028 a gente vai ter essa queda brutal aqui nesse recebimento. E aí todo mundo fica preocupado com isso, né? Nossa, mas a receita dela vai cair muito, ela vai ficar, né? Ela tá ganhando aí 2 bi ao ano com o RBSE. E ela vai deixar de ganhar. Só que a empresa não é cega, ela tá vendo isso. E ela
ela vem crescendo os seus lucros. Então, ela vem crescendo as suas margens, ela vem entrando em mais projetos de concessão, e isso faz com que ela também gere mais caixa sozinha, sem o RBSE. Como vocês podem ver aqui, do primeiro TRI de 23 para o primeiro TRI de 24, ela teve um crescimento de 2% de suas receitas. E nos próximos anos ainda a gente vai ter mais alguns projetos sendo entregues, inclusive esse ano vai ter mais alguns, e isso vai fazendo com que ela aumente a sua RAP, que é a receita anual permitida. Então, claro que a gente tem aqui todo esse componente aqui, RBSE, é muito importante atualmente, um valor muito expressivo, né? Mas a empresa tá vendo isso, ela tá indo atrás, ela não quer que chegue lá em 2027 e aí, opa, no próximo ano a gente vai perder. A nossa receita vai cair lá embaixo, menos de 2 bi, né? 2 bi a menos por ano. Então, pensando nisso, a empresa vem focando em novos projetos, novos investimentos, para dar retorno aos acionistas, para dar retorno à sua controladora. Se a gente for comparar a Transmissão Paulista aí com índices como, por exemplo, o Ibov, o azul mais forte aqui, vocês vão ver que o retorno dela é muito alto. Desde 2014, 10 anos aí, ela cresceu mais de 700%. O único índice que ficou próximo dela é o IVVB11, mas todos os outros, Ibov, CDI, PCA, os índices de Small, IFIX e IDIV também, eu não tenho eles aqui no gráfico, mas eles ficaram bem abaixo do que a rentabilidade histórica da Transmissão Paulista. Mas lembrando, esse crescimento, não, então se eu investir hoje, maio de 2024, daqui 10 anos eu vou ter 700% de rentabilidade. Não, não é bem assim que funciona. Se fosse assim, tava todo mundo bilionário e ia ser muito fácil investir. Se esse retorno passado fosse uma garantia de retorno futuro, ia ser muito simples investir, né? Era só olhar empresas que tinham os maiores retornos e tava todo mundo rico. Então, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, tendo uma visão geral aqui de Transmissão Paulista, ela é uma empresa que já tem muito mais do que 5 anos de bolsa. Ela apresenta lucro de forma recorrente nos últimos 20 trimestres. Tem um ROI muito bom, né? Ela tá, acho que com 14%, se eu não estou enganado, de ROI, que eu falei antes para vocês. Vem apresentando um crescimento de receitas, tem uma ótima liquidez, nunca deu prejuízo em nenhum ano fiscal, vem pagando ótimos dividendos nos últimos anos, possui uma dívida menor do que o patrimônio. E aqui ela só não apresentou um crescimento de lucros nos últimos 5 anos, porque teve ali em 2022, se eu não estou enganado, ela caiu um pouquinho o lucro, né? Então, inclusive ela pagou menos dividendos, né? E também ela é uma empresa assim, tipo, bem vista. Empresas de transmissão de energia, muitos acabam falando que é o setor um dos mais seguros, né, da Bolsa de Valores. Então, a Transmissão Paulista, a Taes e várias outras assim são as mais queridinhas, digamos, do mercado, né? Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi meio que um giro geral assim de Transmissão Paulista. Eu espero que vocês tenham gostado, para vocês conhecer um pouquinho mais da empresa, entender um pouquinho mais o porquê das coisas. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Nos ajude a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Se inscrevam e deixem o seu like e comentem aqui embaixo. Até a próxima. Fui!